Bom, gente, hoje na nossa aula de arte, a gente vai falar um pouquinho sobre cores primárias e cores secundárias. Eu tenho aqui para vocês as cores primárias. São as primeiras cores: azul, amarela e vermelha. Quando diz cores primárias, é porque essas cores, elas não são misturadas com outras cores, tá? Já as cores secundárias, eu tenho aqui laranja, roxo ou violeta e a verde. As cores secundárias, elas são originadas a partir de outras cores, tá bom? As cores primárias, elas não têm misturas, tá bom? Já as cores secundárias, elas se originam a partir de outras cores. Tia vai explicar melhor agora. Vejam só, aqui eu tenho um esquema. Das cores primárias, eu junto duas dessas cores e obtenho a cor secundária. A cor primária, a amarela, ela não é construída de outra cor, tá bom? Ela é única, só tem um tipo de cor. Ela não é misturada. Por isso que o nome dela é primária, certo? Já a secundária, eu obtenho duas cores das cores primárias. Por exemplo, o amarelo mais o vermelho é igual a laranja, onde eu peguei as duas cores primárias, amarela e vermelha, misturei e obtive a cor secundária, que foi a laranja. Quando eu pego o azul mais o amarelo, eu tenho a cor secundária verde. Vermelha mais azul é igual a roxo ou violeta. Então, é isso. As cores primárias, amarela, azul e vermelha. E as cores secundárias, laranja, verde e roxo ou violeta. Agora, a tia vai mostrar a vocês a atividade que vocês vão realizar do livro e farão no caderno. Vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre as cores primárias e secundárias. Na unidade 9, como vocês podem ver, do livro de arte, a gente vai explorar as cores, com o tema Explorando as Cores. E aí o livro traz uma imagem para vocês bem legal, de uma paisagem natural, certo? Isso nas páginas 58 e 59, tá? Olá, certo? Observa aqui, ó, um artista. Olha aqui, na mão dele, o jogo de cores. Eu tenho azul, amarelo, rosa, vermelho, verde e roxo ou violeta. Como eu expliquei no vídeo anterior, não é? Eu tenho aqui, ó, as três cores primárias. Elas se encontram aqui: azul, amarelo e vermelho. E tenho duas cores secundárias, que é o verde, o azul ou o violeta. E aí ele está pintando, ó. Tá vendo? A paisagem, ele observa a paisagem e ele transfere essa paisagem para um quadro bem bonito. E aí na página seguinte a gente vai falar um pouquinho sobre as cores primárias. Cores primárias. Eu tenho aqui um quadro. Esse quadro se chama Abaporu, de Tarsila do Amaral. Ele foi pintado em 1928, certo? E aqui explico um pouquinho a mais, ó, no livro de vocês. As cores estão presentes em nosso dia a dia, em nossa casa, em nossas roupas, na rua e na cidade onde vivemos. As cores têm papel fundamental nas artes visuais. Cada artista tem uma maneira especial de usá-las, escolhê-las e misturá-las. Observe o quadro Abaporu e identifique as cores usadas pela artista Tarsila do Amaral. Então, vocês vão fazer a leitura de imagem agora e vão identificar quais foram as cores que ela usou nesse quadro. As cores são divididas e classificadas em um modo que nos ajuda a estudá-las e utilizá-las. Algumas delas são classificadas como cores primárias, também conhecidas
como cores puras. Essas cores não são feitas por misturas e formam as outras cores. As cores primárias são o azul, o amarelo e a magenta. Observe-as. Aqui no livro de vocês, ó, o amarelo, o azul e a magenta é um rosa escuro puxado para um vermelho, tá? Veja só o que diz o livro. O pigmento magenta às vezes é difícil de ser encontrado. Quando não é possível obtê-lo, ele pode ser substituído pelo vermelho, que na maioria das vezes nós utilizamos o vermelho. Como aqui, ó, na toalha de tia, nós temos as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, tá certo? Pigmento quer dizer substância colorida que dá cor às tintas, tecido, entre outros, tá bom? Aí no livro, nós temos aí fazendo arte. A atividade era a seguinte: experimente criar uma pintura usando apenas as cores primárias. Solte sua imaginação, brinque com as cores e as formas. Essa atividade aqui vocês vão fazer no caderno. Do mesmo jeito que está escrito aqui, fazendo arte, e aqui o que te acabou de ler, experimente criar uma pintura usando apenas as cores primárias. Solte sua imaginação, brinque com as cores e as formas. Essas duas partes aqui, vocês vão escrever no caderno de arte e vão fazer esse desenho, essa pintura bem criativa, utilizando apenas as cores primárias. E aí vai depender de você, se você vai querer usar o lápis de cor ou usar a tinta, tá certo? Usem a criatividade de vocês. As cores secundárias, na página 72, nós temos essa belíssima imagem aqui, não é? Muito bonita, muito linda, eu achei muito interessante aí essa formação dessas cores, né? Dessa paisagem natural, formando aí o meio ambiente. Paisagem Falve, de Linha de Paula, certo? E aí, ó, 1995. Inima, tá? O nome é Inima, de Paulo. E o livro diz assim, ó: as cores podem ser o principal elemento de pesquisa e criação de um artista. O mineiro Inimã, de Paulo, foi um artista que escolheu a cor como seu objeto de investigação. Suas obras têm um colorido forte e formas mais simples, como podemos observar na obra Paisagem Falve. O que é Falve? Que faz parte do falvismo, questão de arte que influenciou muito a separação entre a arte moderna e a antiga. Os artistas começaram a ter a ideia de usar novas cores nas artes plásticas. E aí, não é? Está bem explicado porque esse quadro ele é tão colorido, ele tem esse jogo de cores, de formatos bem diferentes, formando uma paisagem muito bonita, juntando a arte antiga com a arte moderna. E aí o livro traz para vocês também as cores que formam a secundária, certo? As cores primárias, nós vimos na página anterior, e agora nós vamos ver as cores secundárias. E aí diz assim, ó: ao misturarmos duas cores primárias, obtemos a cor secundária. As cores secundárias são laranja, verde e o violeta, ou o roxo, como tia já tinha explicado. E aqui vem, ó, amarelo mais vermelho ou magenta dá laranja. Amarelo mais azul igual a verde. Azul mais magenta ou vermelho igual a violeta. Como vocês viram, não tendo a cor magenta, a gente pode substituir por a cor vermelha. Observe novamente o quadro de Inimã, de Paulo, e veja se o artista usou as cores primárias e secundárias em uma pintura. E aí, olhando aqui, a gente já pode ver, não é? O amarelinho da cor primária, o vermelho da cor primária e o azul.
Podemos ver também ao fundo, né, a cor secundária, que é o lilás, o roxo ou o violeta, a cor laranja e a cor verde. Então, esse quadro aqui, que tem como nome Paisagem Falve, ela tem tanto as cores primárias como as cores secundárias. E aqui tem falando um pouquinho sobre esse artista, Inimá de Paula, né? Até que enfim te acertou o nome, não é isso? Inimá de Paula nasceu no ano de 1918, na cidade de Itamomi, em Minas Gerais. O artista pintou várias paisagens de cidades mineiras, além de retratos e naturezas mortas. Sua obra é conhecida pela intensidade e variedade de cores. Inimá faleceu no ano de 1999, não é? E aí tem o autorretrato de Inimá de Paulo, tá certo? Foi também uma pintura, tá bom? E a atividade, que é que vocês irão fazer? A atividade é a seguinte: observem aí essa imagem, certo? Uma imagem muito bonita, ao ar livre, é um campo, né? Sentado na grama. A artista, ela está aí produzindo uma pintura muito belíssima. Artista fazendo uma pintura de observação de paisagem. Vocês já trabalharam, não foi? O que é pintura de observação? Então, ela observa o que ela vai pintar. O artista Inimá de Paula gostava de fazer pinturas de observação, certo? O artista Inimá de Paula gostava de fazer pinturas de observação de paisagem e usar cores fortes e variadas. Inspire-se no artista, selecione uma imagem de paisagem e crie uma pintura com aquarela, usando as cores primárias e secundárias. Essa atividade aqui também, crianças, você vai fazer no caderno. Primeiro, você vai fazer uma atividade usando apenas as cores primárias. E aí você vai criar o desenho que você quiser. Porém, a segunda atividade hoje de arte, você vai fazer uma paisagem de observação. Você vai escolher um lugar para ficar, certo? Vai fazer esse desenho e em seguida você vai colorir o desenho que você criou usando as cores primárias e as cores secundárias. Então, no caderno de arte, vocês farão duas atividades. Uma, utilizando apenas as cores primárias, e a outra, um desenho de observação, certo? Vocês vão utilizar as cores primárias e secundárias. E aí eu vou lembrar mais uma vez a vocês as cores primárias: azul, amarelo e vermelho, e as cores secundárias: laranja, roxo ou violeta e verde, tá certo? Usem a criatividade de vocês, tá bom? E até a próxima semana. Fiquem com Deus e que vocês tenham um excelente final de semana. Um abraço bem apertado. Tchau, tchau.